O xadrez me deixa mais inteligente? De acordo com alguns mestres do xadrez brasileiro, como o Luiz Paulo Supi e Krikor Mkhitaryan, não. O xadrez é só mais um jogo que você vai jogar, se divertir e vai ter que pensar bastante, mas segundo eles não necessariamente te deixa mais esperto, inteligente ou qualquer coisa desse tipo. E para quem estuda, né, para um concurso, para um vestibular, será que ter esse hobby ajuda a exercitar o cérebro? Para mim, do meu ponto de vista, o xadrez ele exercita o músculo que é o nosso cérebro, e todo músculo exercitado ele cresce, ele se desenvolve. Então, de alguma maneira, ter esse hábito, saber jogar esse jogo num nível razoável, pode sim no deixar alguém mais inteligente. Não que o cara vai virar o Einstein, tá? É, mas a certeza é que se não me deixa mais inteligente, me deixa mais estressado, tá? Principalmente xadrez online. Tudo que é online, em primeiro lugar, tende ao vício. E em segundo lugar, o que é virtual é um simulacro de realidade e não é o mundo real. Então, sempre que você puder dar preferência de fazer algo no mundo real, ao invés de fazer no virtual, você faz no mundo real. Então procure um clube de xadrez na sua cidade, se você tem esse interesse. Procure gente que joga xadrez, né? Jogue com a sua família, com seus amigos, etc. E evite jogar virtualmente, né? Mas vou me contradizer hoje e vou jogar aqui algumas partidas só para, enfim, fazer um vídeo um pouco diferente, mas nem tanto. O canal é sobre a minha vida, os meus hobbies, as minhas reflexões, o meu desenvolvimento pessoal, os meus estudos para concurso, e entra também isso. Eu tenho jogado xadrez desde julho do ano passado, com mais consistência, né, com mais estudo. Antes eu até sabia alguns movimentos, jogava de um jeito aleatório, mas eu não tinha realmente me engajado nesse hobby, nesse hábito. E com esse vídeo eu também quero estimular vocês, caso vocês achem que é interessante jogar xadrez, de preferência presencial, evitar ficar muito preso no mundo virtual. É um conselho não só para o xadrez, mas para a vida como um todo, né? Então, eu vou jogar algumas partidas e ver no que dá. Eu não sei ficar falando o nome das casas, etc. Mas vamos ver aqui. Não vou deixar o vídeo ficar muito longo não. Vamos à primeira aqui. Eu tô com 1200 aqui no Lichess, que é um dos sites aqui. No Lichess você tem 30 segundos para fazer o lance inicial, tanto de brancas como de pretas. No xadrez, quem começa são sempre as brancas. Vamos lá. Eu vou fazer lances muito naturais aqui. Desenvolver o cavalo, preparar o roque. Vamos ver o que ele faz. O cara já trouxe a dama. Hoje nós vamos nos divertir. Vou trazer o cavalo. A dama não é uma peça que você deve desenvolver já na abertura. O cara não mexeu os cavalos, agora mexeu o primeiro bispo. E a gente tem um princípio que é o seguinte: a gente não deve quebrar princípios na abertura, mas se o adversário quebra princípios, a gente pode. Então, será que eu vou fazer um ataque nessa dama? Você vê, ele já expôs a dama, eu já ganho um tempo na dama, esse cavalo está protegido pelo peão. E é isso. Vamos ver o que ele faz aqui. E eu ameaço ali o duplo, tá? Bom, agora acho que eu vou forçar ele a atirar, a fazer alguma coisa com esse bispo. E se ele der cheque, eu melhoro a minha estrutura. É o Auriru, é o nome do cara. Registrou-se há 3 anos, tá? E aqui, olha o detalhe. Eu vou estar, se ele tomar o cavalo, eu vou estar com a dama mirando lá na torre, ó, na torre de H8. Mas ele não jogou direto. Bom, eu posso de novo ganhar tempo com a dama dele. Eu não posso cometer erros bobos aqui. Como o cavalo ele anda em L, ó, esse movimento aqui ataca a dama, porque percebe que tem um L, né, em direção da casa que está a dama.
Esse L pode ser uma casa assim, duas assim, ou duas assim, uma assim. Ambos os cavalos agora estão protegidos. Esse jogo tá muito estranho. Eu não queria entrar numa posição esquisita. Eu queria pelo menos jogar certinho, né? Já que a gente tá gravando e etc. Ele atacou meu peão, né? Eu não vou vacilar. Vou trazer. Vou trazer o cavalo de volta, protege o peão. E o peão tá protegendo o cavalo. Muitos desses caras eles acabam atacando aqui o ponto de F2. Porque esse ponto de F2. Pera aí. Não tem como não ser isso. Esse ponto de F2 ele acaba dando cheque no rei, mas ele perde o bispo, né? Alguns caras consideram certo. E aqui ele me entrega o cavalo, né? Se não tiver nada mirabolante, ele deu o cavalo de graça. Aqui também dá um certo medo, né? De achar. Ele deu o cavalo de graça porque ele está desesperadamente tentando atacar o ponto de F2. Mas aí o cavalinho rodou. E eu tô ameaçando lá em G7. Tá bom? Basicamente. E eu tô querendo rocar. Mano, aí ele ataca o cavalo. Quer dizer, os lances nessa faixa de rating, eles são ou extremamente passivos ou extremamente agressivos. Como é que eu poderia... tem um lance aqui, tem um lance interessante, um ataque na dama. Mas eu deixaria tudo meio solto, né? Agora, se ele tirar esse peão, vai abrir completamente a coluna, né, pra dama. Mas eu não vou entregar um cavalo por causa disso. E agora eu quero desesperadamente fazer o rock. Coisa que ele não fez. Se ele tirar o peão de D7 pra tentar um descoberto na minha dama, aí é palhaçada, né? Opa, rocou. Já que ele rocou, a gente imita ele, né? E ele vai tirar o peão pra tentar dar um... Mas eu não sei se eu trocava as damas, né? Porque também tem isso, eu posso fazer uma troca de damas, né? Eu não sei se eu mantenho a dama nessa diagonal, é muito perigoso, né? Mano, a gente tem que se arriscar na vida, né? Eu vou deixar essa dama por perto aqui. Eu não vou tirar ela pra muito longe. Aí vamos ver o que ele faz. Tô atacando ali o ponto de H7, mas eu ainda preciso de outra peça pra me dar apoio. Será que a gente vê... Ixi Maria, o cara jogou um cavalo lá na casa do chapéu. Lá no canto. O Krikor disse que cavalo no canto só traz desencanto, né? Eu vou evitar problemas aqui colocando o peão, porque esse cavalo não pode pular. As duas casas que ele tem pra pular, tá o bispo dele e tá o meu peão ali pronto pra tomar. Então esse cavalo tá morto. Por pelo menos um ou dois lances. Ai, ai. Bom. Esse lance ameaça um total de 0 coisas e eu quero ir pra cima com... Ele vai tomar o cavalo, né? A gente vai acabar trocando. Cara... Tô esperando ele fazer alguma besteira, mas ele não faz. Ele não faz. Ai, ai. Vou atacar esse bispo. Ele tá aqui só de brincadeirinha. Deixa eu ver o que acontece se eu botar essa dama aqui, cara. Olha, ele tá ameaçando ganhar um peão, tá? Que desgraçado. Esses caras eu vou te contar, mano. Ele tá ameaçando ganhar um peão. Eu não tenho muito tempo pra ficar me explicando. Eu só vou tirar esse... Droga, mano. Droga. Eu vou primeiro fazer isso aqui, que é o lance intermediário, pra que eu possa tirar o meu peão dali de B2. Aí ele joga o cavalo, tá certo. Eu vou atacar esse cavalo, ele vai tomar o meu bispo. A gente vai trocar, na verdade. Mano, que merda. Eu acho que ele vai me levar uma peça, porque a dama tá em cima. Ai. Eu vou ficar com peça a menos.
Quer dizer, eu não fiquei com peça a menos de fato, né? Mas poderia ter ficado. Cara, eu vou ter que começar a tentar ganhar uns peões. Mas primeiro eu quero proteger os meus peões. Pra ele não ir tomando de qualquer jeito, né? Eu acho que aqui tá seguro. Eu quero infiltrar a minha dama pra poder começar a tomar os peões dele. Não, eu quero avançar os meus peões também. Mano, mas que coisa, velho. Ai, ai. É que se eu botar minha dama lá na frente também, ela vai ficar muito arriscada, né? Ele já tem uma tensão aqui, né? E agora? Tá, eu vou botar a dama aqui. Não tem muito como ele... Ele até pode atacar passivamente, mas ele vai perder uns peõezinhos. Eu sou obrigado a tomar aqui agora. E vou perder um peão, provavelmente. Eu vou fazer uma coisa que se chama dar um ar pro rei. Que é... É porque o rei facilmente pode levar um mate do corredor nessa posição. Então a gente precisa... Agora eu vou tentar tomar aquele peão lá de B7. E já infiltrar e ver aqui o que eu posso fazer. Avançar os meus outros peões também, né? E a minha torre ficaria melhor na coluna de... Deixa eu ver o que ele ameaça aqui. Um total de 0 coisas, tá bom. Vamos lá. E agora? Aí ele vai começar a avançar com esse peão velho dele. Tá bom. A minha torre fica bem melhor nessa casa. E ele toma o peão. Tipo, eu nunca fico esperando que os caras façam esse tipo de lance, né? Nunca é uma coisa que eu fico imaginando. É um defeito meu, talvez. Mas é porque eu não fico prestando muita atenção em peão. Mas eu devia. Bom, agora ele abre tudo aqui pra que eu possa dar o checkmate, né? Vamos lá. Ele vai fazer outra dama aqui, só que eu tenho um ataque mais rápido. Deixa eu... Ele não tem um ataque tão rápido. Eu não devia ter deixado esse peão avançar desse jeito. Ai, ai. Agora lascou. Mas será que ele tem um ataque, cara? Porque assim, o meu ataque ali é fulminante. Ele tem a dama, né, cara? A dama que ele acabou de fazer. Ela defende ali. Mas ele pode fazer errado também a defesa, né? Vamos ver. Tem sempre uma esperança. Eu tô muito perto, cara, das peças dele, sabe? E agora que ele foi passivo mesmo. Não considerou o cheque. Putz, cara, se eu tivesse pelo menos... Droga, eu vou ter que calcular um pouco aqui. Se eu botar direto aqui... É basicamente isso. Aí depois daqui vem o mate. Mas eu fui muito imprudente em deixar o peão simplesmente virar dama, né? Eu simplesmente deixei o peão ser feliz e virar dama. Quer dizer, eu quase tomei, né? Eu quase levei legal. A gente tem aí 14 minutos de vídeo. Eu não sei se eu jogo mais jogos. Tá bom, né? Um joguinho, tá de boa. Demorou bastante esse jogo, tá? Foi bem demorado. E conversando, né? A gente acaba perdendo muito tempo. A gente fica explicando os raciocínios, né? Por isso que a galera que faz... joga, né? Falando, né? Faz streaming de jogos e tal. Fala muito e perde muito tempo e acaba ficando no apuro de tempo, né? Que a gente fala. Então vamos ver a análise dessa partida que foi absurdamente
arriscada, eu quase perdi. O cara fez a dama, bicho. E nós chegamos aos 1230 de rating, hein? Quem quiser me desafiar lá no Lichess, esse é meu nick. Ramon996. Registrou-se há 6 meses e tem 920 partidas. O negócio é tão brutal, cara, que lá no chess.com eu tenho 3.000 partidas, praticamente nesse mesmo período. Então, assim, por mais que eu tenha jogado no Lichess, eu não cheguei nem a 1.000. E lá no chess.com é muito fácil você exagerar. Mas enfim, tem quem goste, quem prefira um site ou outro. Eu vou fazer análise aqui no Lichess, depois talvez eu apresente para vocês um site um pouco diferente. Não é isso aqui que eu quero. Não é isso que eu quero. Pronto. Aqui a gente tem os jogos que foram jogados na database do Lichess, né, no banco de dados. E os movimentos, né? Cada vez que eu faço um movimento, aparece aqui quantas vezes essa posição foi jogada. Essa dama, você vê que a barrinha da branca, ela já vai subindo, né? Não devia ter botado essa dama aí, não se deve desenvolver a dama desse jeito. Aí o lance que ele aponta é cavalo em C3, que foi o que eu fiz. Aí ele coloca o bispo. Aí a própria máquina, a própria engine, o próprio robô aqui já me orienta a atacar a dama, que foi o que eu fiz. Aí ele teria que voltar a dama lá pro começo, ele não fez isso. Aí eu joguei o peão, caramba, eu tô fazendo os lances da máquina, tá? Desculpa aí. Aí eu deveria ter atacado a dama direto. É verdade, poxa, eu pensei que esse bispo não tinha defesa, mas o cavalo defende em L, né? O cavalo faz o L. Aí eu tomei, ele devia ter tomado de bispo, não tomou. Melhor, ele não devia, porque facilmente eu teria acesso aqui a, por exemplo, se ele fizesse isso aqui, eu já teria acesso à torre dele. Praticamente certo aqui, tá bom? Vamos voltar pro que aconteceu de verdade. Ele defendeu, não, ele atacou o cavalo, aí eu ataquei a dama, aí ele botou desse jeito assim as peças, aí eu recuei o cavalo, ele botou o outro cavalo, eu botei o bispo para defender o peão e ele me entregou um cavalo. Por isso que naquela hora que eu entreguei uma peça, eu falei, eu perdi uma peça, mas não, eu já tava com uma peça a mais, na verdade foi igualado, né? Quando eu entreguei a peça, a gente ficou igualado, eu já tava com peça a mais. Aí vamos lá, tomei, aí ele protegeu o peão, né? Recuando pra frente é ótimo. Indo pra frente, porque aí o peão fica defendido 2 vezes. E de quebra atacou o cavalo. Na verdade o peão já estava defendido pela dama, provavelmente eu não ia ver, ia fazer besteira. Aí eu voltei o cavalo, aí ele fez o roque, eu fiz o roque. Aí vamos lá, ele atacou o ataque descoberto na dama, tem muita gente que cai nessa. Eu optei por não tirar a dama de cima do rei, podia ter recuado. Aí tá, movi o peão, que não era o lance recomendado. Recomendou-se que eu atacasse a dama, mas eu não gosto de deixar essa diagonal do rei exposta desse jeito, por mais que não tenha nenhum perigo imediato. Aí o lance da máquina era trocar as damas. Aí não tem sentido. Vamos lá, tá, trocou. O que foi melhor pra mim, né? O bispo ele é um pouco melhor que o cavalo, tá? Os dois têm o mesmo valor assim, os dois valem 3, mas o bispo tende a ser um pouco melhor que o cavalo. Vamos lá. Eu não ataquei o bispo porque eu não queria perder aqui, mas eu acho que eu já estava perdido. Quando eu percebi, eu já tinha perdido a peça. Mas foi, olha, o lance que eu fiz lá pra cima, que eu achei que era muito ousado, era o lance da máquina, né? Só que eu não fiz direto. Eu primeiro protegi o peão de D3. Aí é que eu fui lá pra cima. Aí o cara tomou, eu tomei. Ele tomou e eu perdi um peão. Aí eu dei o ar pro rei. Ele avançou. O peão ele pode avançar 2 vezes no primeiro movimento e depois ele só avança uma vez. Ele vai direto assim, né? E ele come pro lado. Ele captura pro lado. Aí eu fiquei com aquele peão lá. Eu tenho dado muitos checkmates dessa forma, por isso que eu tô me acostumando a jogar assim, nessa faixa de rating que eu tô. E aí eu precisava abrir a coluna de E. E aí ele começou a avançar aquele peão que virou dama. Aí eu precisava abrir a coluna de E.
E para abrir essa coluna de E, eu ignorei completamente que o peão estava virando dama. Simplesmente. Perdi mais um peão, avancei, ele ignorou completamente o meu avanço, que ao meu ver foi o pior dos erros dele. Avançou o peão de novo, eu tomei, ele avançou, eu joguei a torre lá em cima. O que, segundo o computador, a posição é melhor para as pretas. Mas eu tô num nível em que às vezes o melhor não é o melhor que a máquina está dizendo. A máquina, ela te diz o que é objetivamente melhor, matematicamente melhor. Agora, o ser humano, ele faz lances que são humanamente os melhores, né? A gente não é máquina, a gente não é robô, a gente tem emoção. E a gente tem também o nosso nível, né, de saber fazer. Aí ele continuou avançando, eu fui como se não houvesse amanhã e tomei o peão. E ele fez a dama, dando cheque no rei de quebra, né? Eu coloquei ali, ele deveria ter tomado e entregado a primeira dama, já que ele tinha outra. E me deixaria muito exposto. Ele preferiu dar cheque, e no momento que ele deu cheque, acabou. Eu tinha mate em 9. Percebe? Isso aqui acontece muito no baixo rating. Cada lance meu, a barrinha do meu adversário sobe. E cada lance dele, a minha barrinha sobe. Aqui ele estava com 4 pontos de vantagem, segundo o computador. Aí ele faz um movimento e eu tenho mate em 9. Eu protegi e agora eu tenho mate em 5. Não, agora ele tem mate em 5. Não posso gritar. Veja só, eu tenho mate em 9, aí eu coloquei o peão ali, aí ele tem mate em 5. Como é o mate em 5? Acho que ele não viu. Aí ele pega e toma ali. Quando ele toma ali, aí eu tenho mate em 2. Isso aqui é uma zona. Se acostumem, tá, pessoal? Se acostumem. Aí o que foi que aconteceu? Ah, mano, eu tinha um mate em 2 muito rápido. Era só fazer isso aqui, ó. Não, pô. Não. Ah, tá, mano, porque ele é obrigado. Não, mas ele podia fazer isso aqui. Eu não entendi. Ah, é mate também. Ah, entendi. Eu tinha mate em 2. Mas o que foi que aconteceu na vida real? Aconteceu isso aqui. É. Ele. Peraí, o que foi que aconteceu? Ele tomou. Não, peraí. Vamos lá. Eu defendi. Beleza. Ao invés de ele tomar a torre, ele tomou o peão. Crente de que ele ia vir pra cima do meu rei, né? Aí ele não viu que tinha mate em 2, né? Aqui ele já perdeu. Não existe forma de defender, tá? Por isso que já é mate em 2 segundo a máquina. Aí, mano, eu peguei e coloquei, né? Ele jogou lá, aqui, ele volta com o rei e tome. E não é checkmate ainda. Ah, tá, entendi. Não é checkmate ainda porque tem uma defesa, mas aí é checkmate. Tem um outro site que é o ChessKit, que eu também utilizo. Ele faz análises mais apuradas e mais parecidas com aquelas análises pagas do chess.com. Load Game. Eu já tenho aqui as minhas contas no ChessCon, no Lichess e etc. E aqui já deve aparecer o último jogo que eu fiz. Vamos lá, vamos ver aqui. Quanto tempo já de live, hein? Ou de. Não é nem live, né? Tô gravando. 24 minutos, enfim. Os vídeos do Crico são mais ou menos desse tamanho. Vamos lá. Peão, peão. Esse símbolozinho quer dizer lance de livro. São lances teóricos que já estão nos livros de xadrez, que já estão previstos, aberturas teóricas que já estão previstas nos livros de xadrez. A dama é um lance teórico, é a chamada defesa McConnell. Então, assim, já que é um lance teórico, então não é tão louco assim, né? É um lance que já está previsto na teoria. Aí o cavalo ali, ele não é um lance teórico e ele é o melhor lance. Ele é o melhor lance que pode ser feito nessa situação. Aí o bispo já é a primeira imprecisão dele, né? Aí eu jogo lá, que é o melhor lance da máquina. Tá aqui, ó. Is the best move. Is the best move. D5, cavalo D5. O melhor lance. E é justamente
o que tem também esse símbolozinho que é uma coroa. É o melhor lance. A dama também é uma imprecisão, essa mexida de dama. O peão é o melhor lance, foi o da máquina. Aí a tomada dele foi uma imprecisão. E aí vem a primeira imprecisão minha, que também é tomar. Interessante. Porque eu devia ter jogado aqui, né? Eu devia ter jogado aqui atacando. Só que eu pensei que esse bicho estava sem defesa. Porque eu não raciocinei que o cavalo podia voltar em L. Esqueci completamente disso. E eu já estava muito vidrado nesse lance que é típico da siciliana, né? Que é esse cavalo ali na direção de D4. A gente não faz muita piada com o nome dessa casa porque a gente está muito acostumado a falar ela e seria cansativo ficar o tempo todo fazendo piada. Ah, D4. Então ninguém faz essa piada. Pelo menos não com muita frequência. Aí eu tomo, ele não toma porque eu podia. Eu duvido que ele viu isso, tá? Mas eu podia ter tomado a torre dele com a dama. Aí foi um erro. Foi um erro grave, uma capivarada, jogar o cavalo pra cima da dama. Por quê? Não entendi. Aí o melhor lance é botar a dama onde ele botou. E também é um erro, é uma imprecisão colocar o cavalo onde eu coloquei. Aí ele comete uma capivarada. Uma imprecisão é uma falhazinha, mas um erro mesmo, um blunder, ou como a gente chama no Brasil, uma capivarada, é um erro grotesco, tá? É um erro. É uma capivarada. Também foi uma imprecisão botar. É um erro colocar aí. O melhor é F4, o melhor é realmente atacar a dama, mas eu jamais faria uma coisa dessa, né, nesse contexto. E aí o cavalo foi o primeiro grande erro dele, a primeira grande capivarada, porque entrega uma peça inteira de graça. Não façam isso, por favor. E se ele dá rock aqui, só não é checkmate porque a dama tá na diagonal, né? Vamos ver aqui, ele ataca o cavalo ao mesmo tempo que protege ali o rei, né? Aí eu devia ter atacado a dama. Bom, faz tempo que a Engine quer que eu ataque essa dama com esse bispo. A Engine é o robô aqui, né? Por que será que ela quer tanto isso? O que tem de tão mirabolante em atacar essa dama? Porque ele só tira, né? Não tem muito o que fazer. E aí eu vou ficar mirando no cavalo que tá lá em B2. B8, aliás. Ele roca, eu também roco. Ele me dá um descoberto. É o melhor lance. Era o melhor lance colocar a dama nesse lugar. Meu Deus. Aí. Tá. Acho que aqui em algum momento eu vou cometer um erro. Porque eu perdi uma peça. Qual foi o erro? Foi esse? Estranho. Então se eu não fizesse isso. Ah, tá. Foi nessa hora que eu entreguei a peça. Porque eu tirei a defesa do cavalo. Eu tirei a defesa do cavalo em C3. Eu enfraqueci a casa de C3 com esse avanço. E aí ele trocou e tomou o meu cavalo de graça. Porque se eu tomar o bispo, ele toma de volta. Esse foi o problema. Foi esse maldito avanço. Mas aí, defendi o peão, ele veio. Eu botei a dama lá na frente, lá em cima. O melhor lance era H4, era avançar esse peãozinho do cantinho. Mas eu não vou fazer isso. Aí ele toma, eu tomo de volta, ele toma meu peão. Aí eu avanço para poder dar o ar pro rei. Aí eu ataco, ele tira a dama da frente. Eu coloco a torre lá na coluna. Aí começa a saga do peão dele para virar dama. Só que aí começa também a minha saga para invadir a coluna de E. Ele toma mais um peão, que eu negligenciei completamente. Ele avança, eu tomo o que o robô considera um erro. Provavelmente porque eu fui atacando, ignorei ali a ameaça, né? Ele continuou avançando, mas aí eu fui pra cima. De acordo com a engine, um erro. Aí ele comete um erro que é colocar o peão ali que iguala a partida. Perceba ali que tá 0-0. A barrinha branca e a barrinha preta estão do mesmo tamanho. E lá no canto inferior tá 0-0. Então a partida está igual nesse momento. Por que exatamente? Aí eu faço o melhor lance.
Ele faz a dama, que é o melhor lance. Bah, eu faço o melhor lance e a partida não tá mais empatada? Como assim? Essa engine é esquisita. Aí ele comete um erro. Agora eu tenho 6 pontos de vantagem. Aí eu cometo um erro e ele tem mate em 5. Aí ele comete um erro e eu tenho mate em 2. Aí eu dou cheque no rei. Ele podia ter tomado logo aquela dama. Não tomou. Eu dou outro cheque. Esse mate que o rei fica indo e voltando assim, ele tá preso, ele só tá arquejando, como a gente diz aqui. Quando eu dou cheque de dama, ele toma de dama e aí checkmate. Acabou-se. Eu tive 69% de precisão e ele 65%. O rating da partida é 1293 para mim, 1137 para ele. E foi isso. Podia jogar outra partida, mas já deu meia hora de vídeo, eu já tô cansado. Então, vou continuar passando raiva aqui sem gravar, certo? Esse jogo é um reflexo de como que o meu negócio aqui é vida louca, tá? Eu não tenho um dia de sossego. Vocês viram que foi uma loucura, né? Eu devia ter perdido. O cara fez 2 damas. Quer dizer, ele já tinha a dama dele e ele fez outra dama. Mas eu tava muito confiante de que eu ia conseguir dar o checkmate antes dele conseguir chegar no meu rei com essas 2 damas dele. E no fim, deu tudo certo. Então, até logo.